Alegria de Viver, com Orson Peter Carrara. Boa noite. Está de volta o Alegria de Viver. Eu sinto uma alegria muito grande em gravar esse programa aqui na TVM, que é apresentado toda terça-feira, 18h45. É uma satisfação esse intercâmbio, essa interação com o telespectador. Nós falamos de alegria, mas a vida também é feita de momentos difíceis, como acidentes, como enfermidades, como problemas de difícil solução que são muito variados. Um desses grandes desafios é a morte dos entes queridos, a separação das pessoas que amamos pelo fenômeno biológico da morte. E alguém poderia dizer, como sentir alegria diante da morte? É verdade. A morte não deixa de ser um processo doloroso. Ela dói, ela machuca, principalmente pela ausência do ser amado que não retorna, que nós não vemos mais. Todavia, a vida é alegria, apesar do fenômeno biológico da morte. A morte é um fenômeno biológico natural, é um processo do nosso programa de aperfeiçoamento. Na verdade, a morte não existe. Nós não somos esse corpo. Esse corpo é uma estrutura biológica perecível. Na verdade, somos almas imortais. Deem-se os nomes que quiserem, mas somos almas imortais ou seres imortais. A nomenclatura é secundária. Somos criaturas que viveremos para sempre. A morte não existe e não separa os seres que se amam. E alguém diria, mas onde está o meu amado, meu filho, meu marido, minha esposa? Onde estão? Vivem numa outra dimensão. Continuam a viver, sentem saudades, guardam seus propósitos, levam consigo as suas virtudes, a sua necessidade de progresso, lembram-se daqueles que aqui ficaram da mesma forma que nós sentimos saudades. Mas para estarem bem, eles precisam da nossa aceitação, precisam da nossa resignação, da nossa força, da nossa confiança em Deus, para se reequilibrarem, para se readaptarem à nova situação, à nova realidade. A morte, às vezes, ela surge de improviso, ela surge de impacto, pega-nos desprevenidos e o ser amado, de repente, ali está, no cadáver, no velório. Mas o ser amado não é o cadáver. Aquela é uma máquina, é uma roupagem material que o ser amado usou durante um certo tempo. É o que acontece com todos nós. Nós também usamos temporariamente essa estrutura biológica para nos manifestarmos materialmente uns com os outros. Mas a verdadeira vida não é aqui. Esse período de alguns decênios, de algumas dezenas de anos, eles têm um caráter educativo, eles têm um caráter de aprendizado e, portanto, não deve nos desesperar quando surge a morte em família, embora seja um processo doloroso. Mas devemos pedir forças a Deus e continuar vivendo, aguardando porque chegará o dia do reencontro, sem desesperos, sem precipitações, sempre confiando na vida, porque Deus não nos criaria para a destruição. Não tem lógica alguma ter nos criado para o sofrimento ou para a destruição. Acontece que o corpo, ele propicia ao ser imortal a oportunidade de amadurecer-se nas experiências que vai vivendo. Então, mesmo diante da morte do corpo, que é um fenômeno biológico, material, absolutamente natural, nós podemos expressar a alegria de viver. Porque aquele que partiu cumpriu a sua tarefa, concluiu a sua jornada e nos aguarda. Para aqueles que tiveram a sua vida interrompida por algum acidente, por alguma fatalidade, não nos desesperemos também. Há razões para isso e compreenderemos com mais exatidão mais tarde, quando também atravessarmos os portais da imortalidade. Portanto, mesmo diante da morte de um filho, do cônjuge, de alguém que nos ama, de um conhecido, de um amigo, levantemos a cabeça, porque a bondade e a grandeza de Deus não são condizentes com o sofrimento imposto. A morte é uma necessidade material e nós compreenderemos mais adiante a sabedoria da vida com a substituição do corpo material. É muito importante encararmos isso com naturalidade, sempre confiando na vida. A vida tem as suas razões, mesmo que não as compreendamos no momento. Porque, afinal de contas, viver é um constante aprendizado, onde se inclui também a alegria de viver,
muito boa noite e até a próxima semana. Alegria de Viver, com Orson Peter Carrara.